Olá, olá, boa tarde! Como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um episódio, né, do Psiflix, carinhosamente denominado por mim e por todas aquelas que me acompanham neste perfil aqui, né, para a gente poder se identificar cada vez mais. Quero que vocês sempre se sintam acolhidas nesse bate-papo, porque é muito importante, né? Não só para mim, enquanto profissional, mas também como mulher, como mãe, como alguém que quer se descobrir cada vez mais melhor, né? Em processo de evolução. Hoje eu vou ficar com o fone, porque as obras continuam no meu prédio e eu não quero que nada interfira, né, nesse bate-papo. E o assunto de hoje é um assunto que acontece para a maioria das mulheres, para não dizer todas elas. E é a pergunta que eu sempre faço, né? Mulher, mãe, e ainda é possível manter equilíbrio emocional? O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? E a outra pergunta que eu também vou fazer é: levante a mão a mãe que nunca teve a sua crise ou o seu surto, tão famoso surto, né? Que a gente brinca. E eu posso dizer que, de fato, eu já tive os meus momentos bem difíceis, principalmente quando os meninos eram menores, né? E isso realmente abala demais qualquer estrutura, né, emocional de qualquer pessoa, de qualquer mulher. E aí é uma questão que a gente precisa parar para pensar sobre a saúde emocional dessa mulher que se tornou mãe. A partir do momento que a gente se atribui de muitas tarefas, se atribui de muitas responsabilidades, a gente vai ampliando nossa capacidade de articular as funções. Então, quando nasce uma mãe, ela já vem com uma carga emocional de uma mulher. E essa mulher, ela já tem as suas obrigações, ela já tem a sua relação, tanto profissional, quanto pessoal, quanto esposa, ou quanto muitas vezes alguém que tem o seu círculo, né, de amizades aí mais intenso. Então nasce uma mãe, nasce uma responsabilidade, uma função maior para administrar. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala em critérios de equilíbrio. E nem sempre o equilíbrio ele está presente, né? O equilíbrio ele faz parte na condição de que todos nós queremos, precisamos, mas nem sempre a gente sabe lidar com essa capacidade de equilibrar as emoções. Isso já é muito antigo, a gente já fala sobre isso em várias questões, porém a mãe se atribui de um critério emocional muito maior. E eu sempre comento que é bacana experienciar com vocês essa situação, porque já tive, né? Como eu já mencionei, já tive meus momentos de muita dificuldade no início dessa função da maternidade, o que não foi tão prazeroso assim, porque essa relação que a gente possui de querer assumir tudo de uma vez, tudo que está ao redor para mostrar, né, eficiência, nem sempre traz resultados positivos. E aí, vendo aqui o meu cronograma, né, para vocês, a partir do momento que aumenta a responsabilidade, a sobrecarga também aumenta. E todas as vezes que essa sobrecarga está mais alta do que a nossa capacidade de se envolver na prática, a gente vai criando expectativas também maiores, né? E essa expectativa maior, ela passa a virar uma cobrança, uma autocobrança. Só que se a gente for pensar, essa autocobrança, ela vem externa, ela vem de uma mãe que vai lá e quer te corrigir, né, da sua mãe ou de outra mãe, ela vai lá de alguma tia, de algum parente, ela vai das amigas que já passaram por isso e que aí querem se relacionar de uma forma não no sentido da competitividade ruim, mas de questionar se você conseguiu fazer o que ela fez, e aí vai ficando esse duelo. Você vai aumentando a sua expectativa, mas não no sentido positivo, porque a sobrecarga está muito grande.
E quando essa sobrecarga ela está acima do que a gente precisa, né, no sentido de equilibrar essas emoções, a gente acaba tendo muitos problemas emocionais. E aí existe um critério, mulheres que têm, né, histórico de depressão ou de qualquer outro transtorno emocional, a maternidade, o pós-parto, amplia, aumenta em 35% os casos de distúrbio emocional. Então veja que essa mulher, se ela já vem com esse histórico, né, da adolescência ou por algum outro momento da vida com um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, no pós-parto ela acaba aumentando em 35% as chances de desenvolver uma depressão pós-parto também. Então é como se essa falta de cuidado ali durante esse período da gestação intensifica nesse pós-parto. Falando no geral, das mulheres em geral, de 13 a 15% das mulheres em geral, sem tendência, né, a qualquer distúrbio emocional ao longo da vida, acabam também passando por uma depressão pós-parto, mas essa depressão pós-parto, ela é de questão hormonal, então todas nós passamos por essa situação, né, de ordem endógena no sentido hormonal. Então a mulher vai lá oscilar com ocitocina, com todos os hormônios, e ela passa por esse período. E aí a gente coloca, nós, né, enquanto psicólogos, a gente delimita um período para essa mulher vivenciar, talvez, essa depressão pós-parto, até uns 20 dias mais ou menos, que é o chamada baby blues. Ela é aceitável no sentido hormonal. A partir do momento que isso passa de tempo, né, e isso vai se estendendo para 30 dias, 45 dias, e isso vai ampliando e vai gerando outros problemas comportamentais para essa mãe, a gente classifica e caracteriza como propriamente a depressão pós-parto. Então, onde que entra esse problema todo que a gente fala tanto da saúde emocional da mãe, da mulher que é mãe? Porque precisa sim ser avaliado com muito cuidado. A gente escuta muito que é necessário cumprir essa missão, essa linda missão, e realmente eu concordo, é uma missão maravilhosa que nós temos, né, enquanto mães. Porém, se nós não priorizarmos a nossa saúde emocional enquanto mulher, tudo ao redor vai desandar. Tudo parte para o lado difícil da relação. Então, uma mulher que passa a se anular ou com relação aos filhos, ou porque anula os filhos nessa dificuldade de relação, né, de aceitar o momento difícil como maternidade, todos os problemas ao redor passam a ficar diferentes. E aí o primeiro que aparece é do casamento. A primeira falha, a primeira situação de desconforto vai vir nessa relação com o parceiro, com o pai das crianças, com a nova função dessa maternidade. E aí entra o perigo, porque é o que a gente fala, nasce uma mãe, nasce a culpa dessa mãe. E que mãe que não se sente culpada? Eu já passei por isso algumas vezes, né? Sou mãe de 2, então para cada um é uma culpa diferente. E Freud já dizia lá atrás, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. E eu ainda embuto aí, nasce uma mãe, nasce a culpa e nasce um coque. Porque a gente acaba anulando toda essa vaidade enquanto mulher, deixa de lado esse lado mulher para assumir de fato a função materna. Só que quando tudo isso fica bagunçado, quando eu priorizo a minha condição de mãe, né? Porque eu quero dar o meu melhor de mãe, eu quero proporcionar ao meu filho essa nova mulher que nasceu e que é super forte, que é alguém que é capaz de ir lá e socorrer e cuidar e amamentar, vem todo o lado do eu me deixar de lado enquanto pessoa. Nossa, Meilin, isso é sério, isso é muito sério.
E por que que eu coloco a condição do se anular, do não permitir que você se priorize na condição do autocuidado, que para muitos é ouvido assim, mas agora você não pode, agora não é momento de você se cuidar, porque agora você tem um filho. Ou se não, imagina, como que você vai deixar seu filho para ir fazer a sua caminhada? Ou como que você vai deixar seu filho para ir para o salão? Né? Então, são questões que uma mãe, recém-mãe, ou pior ainda, muitas ainda manifestam essa escuta de uma forma prejudicial, de uma forma culposa. E é esse o problema da saúde emocional das mulheres. A mãe que não equilibra essa saúde emocional no sentido do que é prioritário, do que é válido para ela enquanto mulher, ela se apaga. Só que daqui a pouco esses filhos vão criar autonomia, esses filhos vão criar independência. E eles vão estar mais fora do que dentro de casa com você. E aí você vai se questionar: aonde que eu estive todo esse tempo que eu não percebi que eu não estou como eu deveria estar? Para mostrar daí sim esse exemplo para esse filho de que uma pessoa íntegra, completa, equilibrada é o que faz a diferença hoje em dia enquanto ser humano. É difícil a gente pensar sobre isso, né, na questão do autocuidado. E eu falo para vocês que eu tive uma experiência bem difícil enquanto mãe. Minha primeira gestação, e até eu tenho vídeo sobre isso falando, né, para quem já me acompanha, mas a minha primeira gestação foi muito sossegada, muito tranquila, muito desejada, muito esperada, não tive, né, nenhum outro tipo de complicação ali, graças a Deus. Meu filho sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito adaptável, muito fácil de lidar, que é o que todo mundo fala, né? Uma criança fácil de lidar. E realmente eu passei por esse momento da gestação, da primeira gestação, muito fácil. Eu não tive problema em amamentar, eu não tive problema com o meu parto. Eu passei muito bem por isso, né? E com isso eu tinha aquela experiência de que, ok, ser mãe é muito fácil, muito tranquilo. Mas na segunda gestação a coisa mudou. E como todo mundo fala, né? Os filhos são diferentes, as pessoas são diferentes e é pra gente aprender a lidar com isso. E a segunda gestação não foi tão fácil assim. Ela propriamente foi tranquila, né? Eu tive hiperêmese, mas isso é bem transitável para uma gestante. Mas eu tive um estresse ali pós-traumático no nascimento do meu filho mais novo, ao longo dele, enquanto bebê, até 8 meses de vida foi muito difícil, porque é uma criança que mamava demais, precisava estar comigo muito tempo. Era uma criança que não dormia, não tinha horários de sono, então para que eu colocasse rotina era muito complicado, porque ele não aceitava. E aí eu fui desde criança familiar, né? Criança de vó, de mãe, de tia, para fazer criança dormir, como benzedeira, como chá disso, chá daquilo, porque enquanto mãe, aquele cansaço estava me consumindo. A falta do meu controle perante aquela criança estava me consumindo. E com 8 meses dessa criança, eu simplesmente pirei, né? A tal da frase, a mãe entra num surto histérico. E realmente eu pirei. E como foi, né, esse meu pirar? Eu simplesmente, pela privação de sono, passei a ficar muito irritada. Muito incontrolável no sentido, assim, da minha irritabilidade. Então, se eu não dormia, já que eu não dormia, era 5 e pouco da manhã, como ele não dormia, eu já estava limpando a casa, eu já estava colocando a ordem da casa para funcionar, porque eu não tinha o prazer do dormir. E aí aquela irritabilidade foi aumentando e, claro, né, num último momento, num segundo momento, eu tive que recorrer à ajuda. Então, quando a gente compartilha o sofrimento, quando a gente compartilha a dor do momento, a gente precisa também perceber que esse compartilhar, muitas vezes, ele é visto como vergonhoso. É muito difícil para uma mulher ceder a ponto de pedir ajuda. E para mim foi assim mais ou menos também. Né? Como que eu vou pedir ajuda sendo que eu já tenho um filho
e eu quis assumir essa realidade de mãe. Então é meio feio a gente pedir ajuda enquanto mulher. Só que eu parei para pensar que se eu não pedisse ajuda, se eu não me comprometesse nessa característica da função da mãe, eu ia acabar me perdendo e as coisas iam piorar. Então, que tipo de mãe eu seria se eu permanecesse naquele comportamento errado que eu estava? E é aí que entra a prioridade do autocuidado. É aí que entra a prioridade da saúde emocional dessa mãe. O porquê se abandonar, né, nesse descuido de perceber que você está alterada, de perceber que você está precisando realmente dormir. E aí não entra aquela frase, ah, mas mãe é assim, mãe não dorme. Realmente, mãe não dorme nunca mais, porque as preocupações elas vão mudando. Mas naquele momento é muito importante que você saiba o teu limite. E como que se descobre isso? É através do autoconhecimento. Não tem como a gente fugir do autoconhecimento. Ele é a base da saúde emocional de qualquer pessoa e da mãe principalmente, porque se eu conheço o meu limite, eu consigo entender que aquele limite já deu do qual eu preciso de ajuda. Então, quando nós nos anulamos com relação a esse autocuidado, a esse autoconhecimento, as coisas desandam. E se desandam, tudo ao redor vai ficar difícil. Então, o teu relacionamento com o teu marido, né, se você é casada, vai ficar difícil. Se você tem outros filhos, vai ficar difícil, porque você vai querer manifestar essa tua instabilidade emocional, você vai querer descontar neles, isso é fato, isso é ato reflexo, não tem como, né? Ou você consegue até ter o cuidado com os filhos e você vai descontar de outra forma, porque é uma capacidade inteligente que o corpo precisa para descarregar realmente uma energia que não te faz bem. Então, quando a gente deixa esse autocuidado de lado, no sentido, eu preciso ficar assim, eu preciso manter isso, eu vou me descuidando e eu vou me perdendo. Saúde emocional é essencial na vida de uma mãe, na vida de uma mulher. Quando a gente consegue colocar isso em prática, no sentido prioritário, realmente, você consegue perceber até que ponto é legítimo essa tua função, né, de mãe. E quando a gente fala em função de mãe, e eu deixei anotado aqui com relação até a parte de porcentagem mesmo que eu estava falando de pesquisa, é muito triste saber que hoje em dia 40% das mulheres se anula frente a uma realidade, né, como mãe. Me preocupa demais essa relação, né, de que as mulheres se deixam de lado para assumir um papel que de certa forma é muito positivo, é muito importante, porém elas não criam habilidades para se ajudar. E quando eu falo que é triste, porque o fato de eu ter passado por isso, o fato de eu ter sentido realmente na pele essa dificuldade, eu acho muito triste ainda as mulheres não conseguirem perceber que é possível a gente ter uma relação positiva com a maternidade e que é possível também a gente criar situações de compensação. E é aí que entra o autocuidado, é aí que entra a tua capacidade de se conhecer, de se permitir conhecer. Porque muitas das nossas fraquezas a gente não quer assumir, a gente tem vergonha. E de fato é um pouco desconfortável, né? Você assumir que não está sendo legal. Porém, quando você compartilha essa tua fraqueza, essa tua dificuldade, pode ter certeza que a tua capacidade de criar habilidade e aumentar a tua ferramenta de apoio, ela é muito melhor. Porque nós não nascemos sabendo. A gente vai criando situações de aprendizado. E quando a gente permite se conhecer, a gente amplia, né, essa sabedoria, essa capacidade, essa facilidade da mãe. Né? A mãe, ela não nasce pronta. Ela vai se moldando ao longo da criação dos filhos. E para cada filho, você é uma nova mãe.
Eu vejo isso, eu tenho os opostos aqui na minha casa. Então, para cada um deles, eu preciso ser uma mãe diferente. E quando eu me conheço, eu consigo criar essa habilidade de lidar melhor com essas crianças. E da mesma forma, eu consigo perceber também até que ponto isso está sendo positivo para mim, até que ponto eu estou conseguindo exercer um papel de forma satisfatória, de forma prazerosa. Porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é tranquilo, nós temos várias funções, nós temos várias missões. Hoje em dia, principalmente, né, enquanto eu estou aqui programada para falar com vocês, eles estão na sala, eles estão lá jogando, brincando, fazendo qualquer coisa, mas eu estou aqui. Então, esse aprender a doutrinar essa função, ela é difícil. Só que quando você permite se conhecer, quando você permite entender que para tudo existe uma ferramenta, existe uma habilidade, você gerencia bem. Então, autocuidado dentro da saúde emocional da mulher é fundamental, é essencial para que essa mulher consiga entender até que ponto ela consegue chegar no próprio limite. E pedir ajuda é um dos principais pontos de rede de apoio. Ah, mas eu não tenho ninguém, Meilin, que possa me ajudar. Eu não tenho parente nenhum aqui na cidade, eu sou sozinha. Eu até entendo, né? Vamos contar com familiares, que são pessoas que a gente mais acaba dando maior confiança, né? Mas eu tenho certeza que você sempre vai ter uma amiga, uma vizinha que possa te dar um apoio. Não digo em tudo, mas em algum momento que você precise, realmente se olhar com mais cuidado, que você consiga ter um tempinho de conforto. E o tempo de conforto é sim um sono num período um pouco maior, é uma caminhada que você faça, é sentar para almoçar com mais tempo. Isso faz toda a diferença. A alimentação, ela está associada, o bem-estar físico, tudo isso engloba a saúde emocional de uma mãe. Não achem que é automimo, né, ou excesso de egoísmo, porque não é. Uma mulher, para estar íntegra, completa e com equilíbrio emocional, ela precisa ficar atenta a esses cuidados, sim. Autocuidado é essencial para a vida de uma pessoa, de qualquer pessoa, mas na vida de uma mulher que é mãe é essencial. Isso vem do autoconhecimento. Então, se você permite se conhecer, se você permite aceitar as suas dificuldades, as suas fraquezas e trabalhar para isso, pode ter certeza que a sua função de mãe vai ficar muito mais agradável, porque nem sempre a gente precisa acumular a culpa à nossa função de mãe. Eu sei que a culpa está sempre presente, não achem que eu não estou me sentindo culpada agora, né, de eu estar aqui conversando com vocês e os meus filhos lá na sala. É uma culpa que a gente consegue trabalhar. E quem faz isso é o autoconhecimento. É ele que vai nos dar capacidade para que a gente consiga entender o que é culpa, o que é fraqueza, o que é pedir ajuda, como que eu posso pedir ajuda, o que é autocuidado. É o autoconhecimento que vai me proporcionar isso. Certo? Essas lives acabam sendo rápidas justamente para eu passar um pouco de conteúdo para vocês, um pouco da minha experiência. Não posso deixar, né, de falar que em novembro vai sair a 8ª turma do desafio Ilumine Seu Amor Próprio. É uma turma um desafio que sempre teve uma repercussão muito bacana. As mulheres têm um resultado muito positivo dessa conexão, dessa percepção de autoconhecimento. As inscrições estão no link do meu perfil. Eu sempre deixo uma turma menor, então eu começo sempre com 10 mulheres, porque eu tô sempre presente, né, em todo o desafio, todos os dias, passando atividades rápidas de conexão. Eu não posso deixar de falar sobre isso para vocês, porque é uma ferramenta muito positiva de autoconhecimento também. Então, para quem tiver dúvidas, me chama no direct ou no WhatsApp, que eu passo melhor o que vai acontecer nesse desafio. Eu quero agradecer muito todo mundo que entra, que participa e que me acompanha nesse período aí, nessa série, né, que eu denominei como Psiflix, que é muito bacana. E esses temas vieram a partir de vocês, né? Vocês que deram
essa ideia da temática e eu achei bem legal. Na semana que vem a gente tem o último tema do, do mês, né? E todas as vezes que vocês compartilham comigo, seja enviando para alguém ou seja mandando depois feedback, é sempre muito válido. Certo? Tenha uma excelente quarta-feira, né? Um restante de quarta-feira, que todo mundo possa se apresentar muito mais, né? No sentido da evolução pelo autoconhecimento. E a gente se vê. Tchau, tchau.